Então, boa tarde a todos. Então, vamos começando primeiramente com uma oração. Vamos fechando os nossos olhos, imaginando Jesus derramando uma luz, a sua luz, pelas nossas cabeças. E essa luz vai penetrando em todo o nosso corpo, envolvendo todo o nosso organismo, nossos órgãos, nossas células, nossa mente. E essa luz é um bálsamo de amor, de paz, de luz, para que possamos entregar todas as nossas preocupações, todos os nossos desejos para Deus, com a confiança que seremos atendidos na medida que merecermos e no momento que for propício a gente receber essas bênçãos que caem do céu. Agradecemos esta casa, equipe espiritual, que sempre está aqui, cuidando de cada um que aqui chega. E que possamos levar essa paz, essa tranquilidade para os nossos lares e transmitir aos nossos familiares que ficaram em nossas casas. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, hoje eu vou falar do capítulo 9 do Evangelho, que é sobre mansuetude, né? É que bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, né? Porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Sabeis que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá condenado no juízo, que aquele que disser a seu irmão raca merecerá condenado pelo conselho, e aquele que lhe disser és louco merecerá condenação ao fogo do inferno. Então, Jesus, quando ele fala, né, que nós possuiremos a terra, ele quer dizer o quê? Não é essa terra que a gente pensa, né, essa terra material nossa, que nós teremos, na verdade, um mundo melhor para se viver, porque aqui é um mundo de expiações e provas, e, na verdade, todo mundo que se eleva, todo mundo que busca, né, o seu crescimento espiritual, em determinado momento nós vamos sair desse planeta de expiações e provas e iremos para um mundo de regeneração, né? Na verdade, os que não merecerem estar aqui serão levados para mundos mais primitivos, né? Então, e nesse capítulo fala-se muito de paciência e resiliência, né? E o que é paciência? Paciência é a qualidade de quem suporta algo sem reclamar, né? Mesmo se esse algo que está nos incomodando for de um irmão próximo, de alguém próximo da gente, né? Então, ela na verdade, a paciência é a tolerância que nós temos
com os defeitos alheios, né? E a resiliência, ela é uma palavra que diz que você sabe o que está te acontecendo, você tem consciência do que está te acontecendo e tem também a consciência que aquilo não é por acaso. Então, você aceita aquele problema, aquele sofrimento, aquela doença, né? Porque sabe que é uma forma que Deus nos dá para nós melhorarmos como espíritos, né? Para nós evoluirmos. Então, e essa paciência, ela é alimentada pela fé na justiça divina, né? A resiliência também. Então, a gente vê muitos casos de pessoas que ficam revoltadas, por que comigo? Por que, né? Mas a gente precisa entender que nós não somos vítimas, né, da vida. Porque, às vezes, o que a gente está passando são resgates de outras encarnações, né? Então, quando a gente começa a estudar, que a gente começa a entender que tudo que a gente tem, né, tanto de bom quanto de ruim na vida da gente, todas as doenças, todas as dificuldades, são ferramentas para o nosso crescimento pessoal, né? E ninguém consegue evoluir no nosso lugar. Por isso que a evolução, ela é individual. Nós podemos, às vezes, ajudar na evolução de um próximo, auxiliando quem está do lado da gente, né? Com amor, com carinho. Mas a gente não consegue mudar ninguém. A gente só consegue mudar a nós mesmos, né? Então, e nesse capítulo também fala-se muito da cólera, né? O que é a cólera? A cólera é a raiva, né? E a raiva é uma das paixões mais destrutivas que tem na Terra, né? Por quê? Porque ela é gerada pelo orgulho e pelo egoísmo. E ela é vista como um fogo que consome o indivíduo, obscurece o raciocínio e leva a atos e palavras impensadas que podem causar grande prejuízo a si mesmo e aos outros. E é verdade, né? Quantos de nós aqui, às vezes, em um momento assim, né, de raiva, a gente acaba falando o que não deve, né? A gente acaba brigando, às vezes, por besteira e depois a gente se arrepende profundamente. Ao passo que se a gente tivesse, né, paciência de escutar o outro e entender que cada um está em um grau evolutivo, a gente conseguiria transformar, às vezes, esse sentimento de raiva que a gente tem, né? A gente poderia também ter misericórdia pelo próximo, assim como Deus tem pela gente. Porque aqui todos nós estamos caminhando, porque não tem ninguém perfeito. E já pensou se Deus ficasse o tempo inteiro nos, né, brigando e nos repreendendo o tempo inteiro? Muito pelo contrário, Deus é puro amor. E Ele deixa a gente com livre-arbítrio, né, para a gente caminhar e ir aprendendo, nem que isso seja uma jornada longa de várias e várias encarnações. Mas a partir do momento que nós estamos aqui, que nós estamos estudando, nós estamos nos propondo, né, a conhecer a doutrina, nós temos o dever, né, nós temos essa obrigação de estudar cada vez mais e tentar fazer todas esse aprendizado, todas essas lições que Jesus nos deixou, como um exemplo que Ele nos deixou, e nós devemos também tentar nos corrigir, né? Mesmo que lentamente, mas a gente não pode deixar de fazer. Nós temos que nos esforçar cada vez mais
para a gente conseguir realmente trabalhar, né? Toda essa paciência, essa brandura. Mas eu digo brandura, a brandura que Deus espera aqui de nós, não é aquela brandura falsa, né? Hoje aqui eu estou boazinha, falando com todo mundo, eu chego em casa, eu grito com meus filhos, eu brigo com meu marido, eu falo alto com algum atendente, né? Então, isso daí, na verdade, é uma hipocrisia. E Deus, Ele quer, na verdade, aquela brandura, que nós tenhamos uma brandura sincera, que seja realmente uma brandura transformadora, que a gente consiga apaziguar aonde existir a cólera, a gente seja um agente modificador, que a gente consiga, né, essa brandura consiga destruir qualquer briga, qualquer discórdia, né? Então, o efeito, né, dessa cólera na gente é um desequilíbrio físico e mental. Porque todo mundo que tem raiva, que vive sempre nervoso, aquilo vai desgastando o seu físico e principalmente o seu mental e espiritual, né? E quando a gente está abalado espiritualmente, o que acontece? Aqueles irmãozinhos todos lá, né, que não são tão bonzinhos assim, eles chegam na gente. Então, por isso que a gente tem que estar sempre atento às nossas reações, né? Porque quando a gente não tem esse equilíbrio emocional, quando a gente não tenta esse crescimento espiritual, esses irmãos menos evoluídos, eles acabam sendo atraídos pela própria vibração nossa, né? Então, ser pacífico não significa apenas não guerrear, mas ser um agente ativo na promoção da paz, né? E Jesus ensinou: se alguém te ferir na face, apresente-lhe também a outra. O Espiritismo interpreta essa passagem não como uma aceitação passiva da violência ou da injustiça, mas como uma exortação à não retaliação. Ou seja, essa frase figurativa, né, bate em uma face da outra, não é para a gente sair aí apanhando de todo mundo, né, gente? Mas o que é? Quando alguém te ofende, quando alguém tenta te humilhar, não revide, né? Não troque mal com mal, deixa o bem cortar esse mal, né? Porque o que acontece? Às vezes, uma pessoa está tentando atingir a gente, está tentando nos ofender, está tentando ser agressiva com a gente, mas se a gente tiver uma palavra assim, mansa, a gente desmonta esse agressor, não é verdade? Por quantas vezes acontece, né? Uma pessoa está nervosa, e se você mantém a calma, façam esse teste, e realmente se desmonta a pessoa do lado de lá, né? Porque ela fica até sem graça. E ao passo que se a gente também revida, daí uma coisinha de nada se transforma em algo bem maior, né? E a resignação que eu falei no começo é uma aceitação serena e corajosa das provas e expiações, sem murmúrio ou revolta, compreendendo que elas são oportunidades de crescimento e purificação espiritual. Não é fatalismo, mas a convicção de que as dificuldades são lições necessárias para o avanço do espírito, né? E a cólera e a impaciência geram desequilíbrios e novos débitos morais, enquanto a brandura e a paciência pavimentam o caminho para a paz e a elevação espiritual. Ele não está aqui, mas eu falei que eu ia citar ele como exemplo. Aqui na casa nós temos uma pessoa que eu considero uma pessoa de muita brandura, que é o Valdec.
Eu nunca vi o Waldeck alterado. E daí eu até fui falar para ele que eu ia citar ele como exemplo. Ele falou, mas eu não sou. Eu falei, mas para mim você é. Porque ele está sempre, né? Ele consegue manter aquele equilíbrio, né? Então, é isso. E a brandura também não é sinônimo de fraqueza, de passividade ou ausência de caráter. Muito pelo contrário, ela é uma força moral, né? E um autodomínio da gente mesmo. Porque quando você sabe o que deve ser feito para o bem, e quando você domina, quando você tem convicção do que realmente é certo, a gente se fortalece cada vez mais, né? E resiliência, gente, é diferente de resignação, né? Resiliência é esse poder da gente aceitar as vontades de Deus. E esqueci outra palavra? Resignação. Resignação, você fica quieta, você aceita, mas na verdade você não tem, como se diz, o entendimento às vezes, né? Então, a resignação, ela é a submissão à vontade. Então, vamos supor, acontece alguma coisa comigo, eu tenho resignação, eu fico quieta e aceito. Mas, na verdade, eu não entendo por quê, né? Já a resiliência, você sabe, não, eu tenho que passar por isso, então eu vou ter forças, eu vou conseguir vencer e vou aceitar sem reclamar, né? E também a resignação não é conformismo, né? Porque o conformismo é uma ação passiva e inconsciente, e a resignação é uma atitude ativa, porém consciente. E no nosso dia a dia, a gente vê, né, pessoas que fazem tempestade em copo d'água, né? E às vezes um problema pequeno, a pessoa, nossa, né? E às vezes vai até contar para alguém que tem um problema bem maior e essa pessoa mantém sempre a serenidade, né? Então, isso são exemplos de resignação e de cólera, né? E mesmo a resiliência, a gente pode até citar casos, né, que a gente conhece, pessoas que eram saudáveis, que às vezes acontece um acidente, perde uma perna, perde algum e ela dá a volta por cima, né? E tem até um moço que era, nem lembro o nome dele, ele participa das Paralimpíadas na canoagem, ele perdeu as pernas num acidente de moto. Ele era famoso, era modelo, super bonito e tal. Mas ele não se entregou. Ele entrou numa reabilitação, foi buscar um esporte que daria nas condições físicas dele para ele fazer. Ele se tornou uma vez campeão olímpico nas Paralimpíadas, né? E segue aí, levando a vida super saudável, né? Tem um comediante também que é cego, ele faz piadas da própria cegueira dele, né? Enquanto, às vezes, muitos na mesma situação se fazem de vítimas. Por quê? Porque não entendem, né, o significado da vida. Não entendem o significado de nós estarmos aqui. Qual é o nosso caminho a seguir, né? Qual é a nossa missão nessa encarnação que nós estamos, né? E daí, quando a gente começa a realmente olhar para dentro da gente e a gente começa a se conhecer e entender o que às vezes nos causa raiva, o que nos
tira do sério, a gente começa a aprender a ter o autocontrole. E devagarzinho a gente vai aprendendo a lidar com essas situações, né? E daí a gente tem a famosa frase, né? Paz de espírito, né? Porque se a gente está com paz de espírito, a gente consegue suportar qualquer adversidade, né? E a paciência, a gente precisa entender que a paciência, o que é a paciência? A paciência não é a gente sentar no sofá e esperar que as coisas aconteçam. A paciência é a gente fazer de tudo o que foi possível e o impossível. Daí quando a gente vê que não tem mais para onde correr, né, vamos dizer assim, a gente aceita aquilo com dignidade, né? E daí a gente cai na resiliência, que eu já fiz tudo o que eu podia, não deu certo, então agora eu vou aceitar e vou aprender a trabalhar, né, a conviver com essa situação. E o lugar mais útil para a gente trabalhar a paciência é dentro da nossa família. Porque aqui ninguém conhece a fundo a família de cada um, né? Porque a gente conhece só aparências das famílias, mas a gente sabe que dentro de casa sempre tem um familiar mais difícil, mais problemático. E quem falar que não tem está mentindo. Por quê? Porque a família, ela foi criada justamente para esses espíritos, digamos assim, inimigos, se entenderem, se amarem, né? E é dentro da família que a gente pratica principalmente a paciência, o amor, né? A compreensão. Então, é uma escola. A família, se a gente conseguir entender que a família é o núcleo do nosso crescimento espiritual, né? A gente vai conseguir viver melhor, conseguir ter mais harmonia também familiar, né? Tem umas colinhas aqui. Porque também ninguém evolui sozinho, né? Uma pessoa fala assim, eu moro sozinho, eu vivo super bem, né? Tranquilo. Mas por que vive bem? Porque não tem que conviver com ninguém. Não tem que trocar experiência, não tem que trocar, né, ideia, não tem que trocar nada. Então, ninguém evolui sozinho, né? Por quê? Porque realmente é dentro de uma sociedade, da família da gente, que a gente cresce como pessoa, né? Como espírito. Então, a mudança, essa mudança de pensamento, é essencial para o nosso crescimento, né? Vamos olhar para dentro de nós, né? Enxergar nossos defeitos, enxergar as nossas necessidades, né? Praticar, porque é verdade. Uma vez uma menina falou assim para mim, uma amiga minha. Engraçado, né? Às vezes as pessoas fazem alguma coisa para a gente engole seco, né? Fica quieta, não consegue. Mas alguém de dentro da casa fala, um dia que você está meio de lua, né? A gente, pronto, já dá aquele respostaço para a pessoa, né? Então, por isso que aí é o lugar para a gente começar a treinar a paciência, né? Principalmente nós mulheres, né? Com os maridos, né? Né, Selma? Brincadeira, viu, Chico? Então, na nossa vida sempre vai existir conflitos, né? Vai acontecer desgraças, vai acontecer mortes, né? E às vezes uma doença passageira, às vezes uma deformidade que nem eu falei, né? A pessoa é normal, de repente acontece um acidente, alguma coisa, ela fica com alguma deformidade.
Então, tudo isso a gente precisa entender que são lições para a gente passar, né? E compreender, né? E ter fé em Deus, porque tudo o que acontece nas nossas vidas está sendo orquestrado por Ele, né? Então, às vezes a gente não entende o porquê, mas a gente tem que confiar que é necessário para a gente, né? Então, quando se fala, né, de resiliência, a gente começa a perguntar, né? Nós somos resilientes no nosso dia a dia, né? A gente aceita mudanças, às vezes mudanças bruscas na vida da gente? Às vezes não, né? Mas quando a gente é contrariado, que a gente quer fazer alguma coisa e a gente é contrariado, como que a gente reage? Tudo isso são questões para a gente se fazer, né? Para a gente começar a procurar melhorar. Então, cada situação ruim que passa na vida da gente, a gente tem que sempre olhar o que aquela situação trouxe de bom. Porque nada, mesmo as situações ruins, todas têm, né, uma coisa positiva para nos ensinar. E ter também o conhecimento que tudo na vida da gente passa. E a nossa vida são de momentos bons, às vezes a maré está calma, a maré está mansa, de repente vem um tsunami. E tudo passa, né? E Chico Xavier tinha, né, na cabeceira da cama dele, uma frase que uma vez um espírito falou: calma que tudo passa. O bom passa e o ruim também passa. Então tudo passa, né? E o Francisco de Assis, ele tem uma oração dele que fala assim: Senhor, dai-me forças para o que pode ser mudado, resignação para aceitar o que não pode ser mudado e sabedoria para distinguir uma coisa da outra, né? É uma grande reflexão aqui para a gente, né? Então, era isso que eu gostaria de passar. Eu era uma pessoa muito impaciente, depois de anos e anos estudando, me policiando. É muito raro eu perder a paciência, mas normalmente eu sou paciente. Não sou perfeita ainda, mas estou à procura. E depois que a gente vira avó, a gente é mais paciente ainda, né? Né? Não é verdade? Porque a paciência que a gente não tinha, né? A imaturidade que a gente tinha quando a gente teve os filhos, né? Agora que eu entendo o que é ter paciência, né? É uma visão diferente, né? Mas por quê? Porque a gente aprendeu as lições com os filhos, né? A gente reconheceu os erros que cometemos e a gente tenta melhorar com os netos. Então, é um exemplo bem simples, né? Que a gente pode passar aí. A gente erra, depois a gente pensa e dali para frente, a sorte que tem os netos, né? Para a gente praticar a paciência, né? Então, agradeço a todos pela atenção. Então, vamos novamente entrando dentro de nós mesmos, pedindo a Deus, pedindo a Jesus que sempre nos dê força para podermos sempre trilhar o caminho da evolução, que sempre tenhamos oportunidade de pôr em prática a paciência, a resiliência, para mostrarmos que estamos aprendendo os ensinamentos de Jesus.
que toda essa vibração amorosa desse ambiente possa se impregnar na nossa mente, no nosso campo mental, nos dando confiança, fé e forças para trilhar o nosso caminho. Que tenhamos uma semana produtiva e abençoada e que todos sigam para os seus lares na paz de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Para Deus Pai.